A humanidade, queridos amigos, queridos irmãos, sem a cruz estava votada à perdição. Não havia para nenhum pecador outro meio de alcançar o perdão, a justificação e a paz do coração, a paz para viver. Era preciso que o pecado fosse expiado e que o sangue corresse, porque nós sabemos, sem derramamento de sangue não há perdão, diz a lei levítica. Esta lei não tinha ainda encontrado o seu cumprimento. Era preciso o cordeiro perfeito, sem mancha, sem defeito. E só um cordeiro correspondia a estas características. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, respondia a este requisito. Jesus veio derramar o seu sangue, o seu precioso sangue, para a purificação dos nossos pecados e estabelecer de forma definitiva a nossa salvação. Ele acabou esta obra, esta grande obra, esta obra misteriosa de uma vez para sempre. Por isso proclamou do alto da cruz: está consumado. Ele era na cruz o antitipo de numerosos tipos do Antigo Testamento. Era as vestes de justiça, tipificadas pelos vestidos de pele com que Deus vestiu Adão e Eva. Jesus na cruz era o tipo do sacrifício obediente feito por Abel. Jesus na cruz é a arca segura na qual o crente deve entrar para se proteger dos juízos de Deus que sobrevirão nos últimos dias sobre os incautos e descrentes. Jesus é a verdadeira Páscoa. Jesus é o verdadeiro antídoto contra as picaduras mortais das serpentes no deserto e que são tipos da picadura satânica. Jesus prefigura a serpente de bronze levantada no deserto. Tudo isto e muito mais foi cumprido. Por isso ele disse: está consumado. Havia um outro homem ou mulher em Jerusalém que dizia a palavra consumado ou tetelestai. Era o artista. O servidor era o único, não era o único a pronunciar a famosa palavra. O pintor, ao terminar uma obra, recuava alguns passos para analisar o seu quadro, a sua obra. E quando esta tinha levado o último retoque, ele dizia: consumado, tetelestai. A obra está terminada. De facto, na cruz do Calvário, muitas obras do Messias prometido, que figuravam na galeria dos escritos do Antigo Testamento, levaram o seu último retoque, eram acabadas, cumpridas. Lembramos aquela passagem depois da ressurreição. Jesus caminha nos velhos caminhos da sua aldeia. 2 discípulos desencorajados encontraram um caminhante com letra maiúscula, um desconhecido. Com ele partilham a tristeza e a frustração que lhes vai na alma. É São Lucas que diz assim: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras, diz em São Lucas 24, 27. Jesus começa um estudo bíblico maravilhoso. E estes discípulos desiludidos que caminham para a sua aldeia, Emaús, ouvem as palavras de vida que saem dos lábios do Salvador. Como eu gostaria de ter estado presente e assistir. Ele começa em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Atravessou o Pentateuco, para aqui e ali nos livros históricos e proféticos, para finalmente terminar no Gólgota. A cruz explica os escritos da antiga aliança e os antigos, e os escritos também, que explicam tudo o que se passa na cruz. Desta maneira, a crucifixão completava o quadro. A obra estava acabada. Como seria bom ter tempo para começar nas Escrituras agora, a ler passagem a passagem, a rever o que o Senhor terá dito aos seus discípulos.
Gênesis 3,15. É a promessa de uma aliança com a descendência da mulher. É a primeira promessa de um Redentor. Isaías fala que o Messias nasceria de uma virgem, em Isaías 7,14. O cumprimento é em São Mateus 1,8. Miqueias profetiza que ele nasceria em Belém, da Judeia, em Miqueias 5,1 diz mesmo: e tu, Belém Eufrata, posto que a mais pequena entre as milhares da Judeia, de ti me sairá aquele que será Senhor em Israel. Diz exatamente também a profecia que este nascimento provocaria a morte dos filhos de Raquel, Jeremias 31,15. Cumprimento em São Mateus 2, 14 e 15. Que o Messias teria que se refugiar no Egito. É um cumprimento que encontramos na Sagrada Escritura. Que entraria triunfalmente em Jerusalém, sentado sobre um jumento, diz em Zacarias 9,9, que seria desprezado pelos seus, Isaías 53,3, que as suas mãos seriam perfuradas, diz o Salmo 22, o versículo 17, que seria traído, diz o profeta Isaías no capítulo 53, condenado injustamente, diz Zacarias 13, que seria escarnecido, diz o Salmo 22, sentenciado à morte, diz ainda Isaías 53, e poderíamos continuar, porque são centenas de profecias do Antigo Testamento que se cumprem com rigor na cruz do Calvário. Todas estas declarações tiveram o seu cumprimento e Jesus explicou-as aos discípulos de Emaús. Fielmente, ele tinha cumprido cada uma delas. Nenhuma profecia relacionada com a sua primeira vinda foi omitida. Todas elas foram concretizadas. Nas Escrituras, existem 318 profecias relacionadas com a sua segunda vinda. Elas têm sido uma a uma cumpridas com fidelidade e todas se cumprirão. Em breve, a testemunha fiel e verdadeira virá como cumprimento da sua promessa. Jesus manifestou uma perfeita fidelidade no cumprimento da missão que lhe estava confiada pelo seu Pai. Ele não se contentou de começar, mas ele tudo cumpriu. Queridos irmãos, queridas irmãs, não somos nós também convidados a cumprir com fidelidade a missão que Ele nos confiou? Esta missão de proclamar o Evangelho eterno aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, a ir por montes e valados em busca da ovelha perdida. Cumprir quer dizer uma só coisa: terminar, acabar. Muitas vezes fazemos promessas, começamos certas coisas, mas somos como Schubert em relação à sua sinfonia. Deixamos uma obra inacabada. Também em Israel havia um outro homem, o mercador, o comerciante, que dizia a mesma palavra que Jesus pronunciou na cruz, tetelestai. Na praça havia o mercador, que fazia um negócio, comprava e vendia. E quando vendia, o negócio estava fechado, ele dizia a palavra consumado. Ok, dá-me o dinheiro e toma lá a mercadoria. Vós e eu estávamos vendidos ao pecado. Em Romanos capítulo 7, versículo 14, é exatamente isso que diz. Nós éramos escravos, vivendo sob uma tirania despótica do pecado e da morte. O nosso mestre era o príncipe das trevas, era ele que dominava. Satanás, sob o seu jugo, gemíamos, sob o seu aguilhão de morte. Quantas pessoas durante estas 2 semanas tenho ouvido testemunhos aqui apresentados e pessoalmente, pessoas que gemem na ignorância, na tristeza, mas glória a Deus! Cristo, o nosso libertador, interveio para nos libertar e dar-nos o conhecimento através da sua Santa Escritura. Ele comprou-nos, como diz a Escritura, em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e também o 19.
sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. É este sangue que nos comprou, que nos resgatou. Por isso pôde dizer estas palavras na cruz: tudo está consumado. O Rei dos Reis declarou: o preço do resgate pelos escravos está pago. Este escravo agora é meu, é minha propriedade particular, é livre. O texto diz: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Querem ser livres, queridos irmãos? Quando temos Cristo no coração, não há sombra. Quando nos alimentamos dia a dia da santa palavra de Deus, não há sombra que possa perturbar um filho de Deus. Havia um quarto homem, poderíamos assim dizer, em Israel. Sim, em Israel, em Jerusalém, também dizia esta palavra. Por exemplo, o general, ao terminar um árduo e difícil combate, mas vitorioso, o general também pronunciava a tal palavra que o Senhor Jesus pronunciou na cruz do Calvário: está consumado. O combate terminou. O adversário foi vencido. O nosso divino general, o chefe das armadas do Eterno, segundo lemos em Josué, no capítulo 5, versículo 13, diz assim, e nós penso que poderemos ler esta passagem de Josué, que diz, Josué 5, 13 e 14, ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e viu que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Respondeu ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Jesus Cristo veio como príncipe do exército do Senhor. O príncipe Emanuel veio a esta terra, enfrentou as hostes satânicas e as venceu. Aos olhos do profano, poderia parecer que a morte de Jesus foi a vitória de Satanás sobre o príncipe da vida. A realidade é bem outra. A cruz marca a derrota definitiva do adversário. Não mais teve acesso ao céu. O próprio Senhor, por antecipação, tinha dito em São João, capítulo 12, versículo 31, que via Satanás como um raio cair do céu. É verdade que o dragão ainda não está preso, como diz em Apocalipse 20, versículo 2, mas a sentença de morte foi pronunciada na cruz do Calvário. Está consumado. O seu poder foi resgatado. Foi rasgado. Satanás não tem mais poder. Satanás não tem nenhum poder sobre o ser humano, a menos que este deseje manter-se sob o controle do inimigo. Isso é decisão nossa. Falámos disso. Jesus morreu, mas ressuscitou. Ele venceu. Esta vitória é do crente também. Porque Jesus, como vitorioso que foi e é, está ao meu lado, ao vosso lado, ao lado de cada um de nós. Lutero disse estas palavras: a vida cristã é uma questão pessoal. Uma coisa é dizer Cristo é um Salvador. E outra muito diferente é confessar Cristo é meu Salvador. O diabo pode dizer a primeira, mas somente o cristão verdadeiro pode dizer a segunda. Queridos irmãos, Satanás pode dizer que Cristo é Salvador, mas só aquele que é lavado pelo sangue de Cristo pode dizer Cristo é meu Salvador. E esta manhã desejo dirigir-me a cada um e solenemente perguntar a alguém com toda a sinceridade e compromisso da alma, queira dizer bem alto: Cristo é meu Salvador. Alguém aí quer dizer esta palavra?